Boa noite, comunidade do Esporte Escolar. Boa noite, Bahia. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. E nosso convidado de hoje, da Federação Baiana de Esporte Escolar, é uma pessoa que vive e viveu o esporte escolar desde até antes da gente nascer. Eu não falo a federação, eu falo a gente que trabalha na federação. Nós estamos aqui com o Zé Fernandes. Zé está nos jogos, trabalha com jogos escolares, trabalha com educação física desde a década de 60 ou até antes, e passou por todas as etapas que a gente pode pensar e pode conhecer de jogos escolares. Olimpíada Primavera, lá do Diários Associados, Jogos da Primavera, Olimpíada Baiana na década de 2000, e é a pessoa que passou os 10 anos, o único que ficou os 10 anos no GERP. O GERP, Jogos Escolares da Rede Pública, foi construído pela Secretaria de Educação, e Zé Fernandes, que é o que está aqui com a gente, é quem ficou do início ao fim dos Jogos. Ao final dos Jogos, inclusive, ele saiu da Secretaria, mas passou os 10 anos, então ele conhece tudo e mais um pouco de jogos escolares da rede pública, que é o que a gente fala com a revitalização do esporte escolar da rede pública na Bahia. Mas a gente vai falar aqui com o Zé. Zé já foi prefeito, secretário, professor, tudo que você pode pensar. E Zé está aqui com a gente. Boa noite, Zé. Eu queria que você dissesse quem é Zé Fernandes. Boa noite, um prazer estar aqui falando de esporte. Realmente eu nasci gostando de esporte. Eu lembro que eu nasci na roça, na Cachoeira, não foi na cidade, não, nasci na roça. E a primeira coisa que a garotada fazia era montar em garrote. Eles colocava o gado no areal e colocava os meninos em cima dos garrotes para aprender a amansar. Então, não tenho boa lembrança daquela época, não, mas aprendi a perder rápido, perder e ganhar. É, Você disse que eu fui prefeito, eu não gosto de lembrar que eu fui prefeito, não, mas eu fui secretário de Educação, fui fui professor de Educação Física aqui em Salvador, em dois colégios no Uruguai. E depois que saí de Salvador, voltei para Cachoeira, fui secretário de Educação, repito. Quando terminei, voltei para Salvador e fui trabalhar. Aí eu lhe conheci, fui trabalhar com você lá na Secretaria de Educação, com a professora Aldair, que comandava aquele grupo. Foi quando aí tomei conhecimento do esporte, como é que ele vinha, e o esporte escolar estava querendo, você estava trabalhando para poder reabilitar o esporte escolar, e inclusive criou, como é o nome daquele projeto? Projeto de revitalização do esporte escolar, lembra disso? Lembro. Na realidade, o projeto de revitalização, Zé, eu criei, não, eu não criei. Na realidade, a gente passou 2 anos conversando sobre esporte escolar, né, 2000 e 2001, e sempre tinha conversa, sempre tinha reuniões. E foi no catado dessas reuniões que a gente conseguiu construir, escrever um projeto a partir de todas aquelas ideias que a gente tinha lá, todas as queixas dos professores, de carga horária, de material, de equipamento, de participação em jogos e, e de quem trabalhava lá junto. Então, na realidade, eu peguei aquele amontoado de coisa e coloquei no papel. Depois nós lemos todos juntos e aprovamos e encaminhamos para o secretário, que foi até aprovado pelo secretário, né? Mas o esporte, o fato é que o esporte escolar precisava ser reabilitado, não é isso? Isso, precisava ser revitalizado mesmo. E antes da gente falar até da revitalização, porque ela começa a acontecer em 2000, depois ela tem uma paradinha, depois ela volta, depois ela para, e essa é uma constante no esporte escolar. Mas antes do esporte escolar, vamos falar assim, Zé tem outras experiências. Zé jogou futebol, né, Zé?
Jogou, foi zagueiro do mais querido. Você é torcedor do Ipiranga? Né? Sou torcedor do Ipiranga. Pois é. Eu fui zagueiro do Ipiranga. Eu comecei jogando em Cachoeira. Cachoeira, depois já estava em Salvador quando formamos o selecionado de Cachoeira, que naquele tempo, naquele período, a Cachoeira não tinha um campo com tamanho para disputar o campeonato intermunicipal. E aí nós jogávamos por São Félix. Nós não, o Cachoeira disputava junto com o São Félix. Depois passou a disputar Cachoeira, São Félix e outras seleções, como foi feito o campo em Cachoeira. E desde o início do campo de Cachoeira comecei a jogar, participei da seleção, cheguei a ser campeão 2 vezes. E da segunda vez que eu fui campeão foi quando eu fui transferido fiz contrato com o Ipiranga e cheguei a jogar no Ipiranga até quando? Até, não lembro bem, eu sei que joguei 2 anos, joguei até 70. Na Copa de 70, hein? Na época da Copa. E a gente pensa assim, Zé, aí a gente fala, aí você fala de Cachoeira, é porque as pessoas, muita gente não lembra, ou não lembra, na realidade, não acompanhou essa ascensão de Cachoeira, e a gente vai chegar lá no GERP, mas antes de a gente chegar no GERP, a gente pensa assim, Cachoeira tem uma herança, deixou uma herança do esporte muito grande, até porque Cachoeira é uma das cidades, das 7 cidades que criaram os Jogos Abertos do Interior, né? Cachoeira, Feira de Santana, Jequié e aí por diante. E Cachoeira estava ali, né, naquele turbilhão com um monte de modalidade. E aí, como era isso lá em Cachoeira naquela época, como era aquilo no interior, aquela festa que quem estava em Salvador não tinha nem ideia da festa que se fazia no interior do estado. A gente está falando disso porque também não sabem hoje a festa que é o interior do estado hoje. Mas vamos falar daquela época, depois a gente chega Tá? na contemporaneidade. Nessa época de seleção mesmo, existia as Olimpíadas Escolares. Então, Cachoeira tinha os jogos do Paraguaçu, que o Rio Paraguaçu passa ali. Então, Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Muritiba, tinha aqueles jogos sempre. Às vezes jogava com Conceição da Feira, às vezes jogava com Santo Amaro, que também praticava esporte. E Feira de Santana já era um nível mais elevado. Então, nós tínhamos que preparar a seleção forte para poder disputar com Feira de Santana. E de Feira de Santana era até... Tinha jogar com Jacobina e com Juazeiro. Juazeiro era mais difícil. Juazeiro era mais basquetebol. O basquetebol de Cachoeira era muito bom. Não era toda a modalidade. Tinha pouca coisa de atletismo. Tinha um voleibol feminino forte e um basquetebol masculino muito forte. Era muito bom. Só perdia, naquela época, só perdia para Salvador. Aí a gente vê, né, a força do interior do estado, como é que ela acontecia, e as pessoas às vezes não sabiam dentro da cidade de Salvador, né? Porque Salvador vivia um mundo à parte do esporte, não conhecia. Até para quem não sabe, né, se você chegar no interior do estado, pessoas da minha idade para trás, eu tenho 62, você vai encontrar muitos torcedores do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, e vai ter gente que não sabe nem o que é Bahia, o que é Vitória. Até por causa daquela questão da transmissão da Rádio Globo na época, né? É porque naquela época também não existia campeonato brasileiro, então o campeonato era campeonato baiano, as equipes do Rio vinham a Salvador para fazer jogos amistosos. Não existia. Depois de 70 para cá que começou a. Por exemplo, eu era torcedor do Fluminense do Rio, era torcedor do Santos em São Paulo, era torcedor do Bahia. Naquela época eu era Bahia, não sou mais não, mas Cria o juízo. Agora, às vezes eu torço por Vitória porque minha esposa é Vitória, eu torço por Vitória, mas
Deixei de torcer para time baiano agora por isso. Então, veja só, a gente está construindo uma história de como isso estava no interior do estado, como era longe de Salvador e como Salvador estava longe do interior do estado. E a gente vai chegando para os Jogos Abertos, e nos Jogos Abertos, para quem não sabe, é assim, no início eram as pessoas do interior, depois começaram a importar atletas de Salvador para jogar os Jogos Abertos, né? Eu lembro que quando nas reuniões que era para estabelecer regulamento, aí estabelecia o número de atleta que podia ser de outra cidade. Aí a maioria desse outra cidade era mesmo dizer de Salvador, os que podiam ser de Salvador. E principalmente basquetebol. Basquetebol dificilmente a equipe não completava um time de 10 para jogar com as equipes de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, sempre tiveram a equipe boa, Vitória da Conquista. Então a gente vê assim, os Jogos Abertos, a gente começa a ver que ele é quem cria uma liga, né? Uma união, ou um chamamento para que Salvador conheça o interior e o interior conheça Salvador. Então, essa divisão ela já acontecia entre municípios, né, do interior e Salvador. Salvador tinha um mundo diferente. Mas aí a gente tem exemplos como Ori, como Zé Pereira, como Pereirão, como Marta Zaidan, que eram atletas do interior, mas muito conhecidos em Salvador, do voleibol, do basquete e tudo mais. Mas aí vem assim, aí você vem para os jogos escolares, né? A gente lembra que na década de 70, final da década de 70, teve um CEBA, né? Que nosso amigo, o saudoso Juraci Rocha, foi coordenador do CEBA. Foi quando trouxe também o interior todo a participar de uns jogos escolares, né? Entre interior e capital. Que até então o interior sempre fez seus jogos escolares. A região do Recôncavo, que hoje tem outro nome, mas a região do Recôncavo fazia, a região do Sul fazia, mas eles não dialogavam, Mas né? era jogos do Recôncavo mesmo, era esse nome. Mas é isso, eles não dialogavam, o Recôncavo com o Sul com o Norte com Salvador. O CEBA, que vem no final da década de 70, ele possibilita esse diálogo. Então você consegue fazer uma final com equipes de interior. E aí a gente começa a entender que o interior tem jogos escolares. Bom, isso na década de 70, final de 70, 80. Aí você vem, e aí o interior começa a dizer assim, não, eu estou aqui. E começa a ideia de temos que fazer alguma coisa com o interior do estado. Só que de 80 até acontecer demoraram, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, para que a gente venha acontecer o GERP, Jogos Escolares da Rede Pública. E aí, como é que aconteceu o GERP, Zé? Bem, nós temos que dizer que antes do GERP já tinha os jogos escolares, como você está dizendo. Tinha as Olimpíadas Baianas da Primavera. Então, nas Olimpíadas Baianas da Primavera, era mais Salvador. Mas sempre tinham aquelas delegações de Juazeiro, uma ou duas modalidades, de Feira de Santana, uma ou duas modalidades, de Jiquié sempre participava, sempre uma ou duas modalidades. Aí jogos da primavera mesmo, né? Isso. Olimpíada Baiana da Primavera. Isso. Isso foi até que ano, mais ou menos? 60, 73, Olimpíada na Primavera. Depois ela só retornou em 2000. Mas teve outros nomes. Jogos da Primavera, Jogos Estudantis da Primavera, não como nome Olimpíada Baiana, até porque a Olimpíada Baiana era uma marca dos Diários Associados, né, naquela época, né? E hoje não é mais a Olimpíada, porque a Olimpíada agora é uma marca do Comitê Olímpico Internacional. Mas chegava devagarinho. Chegava devagarinho. Aí eu digo assim, o que a gente fala de GERP é que o GERP trouxe não
o Recôncavo, não a região metropolitana. O GERP trouxe Luiz Eduardo, o GERP trouxe Teixeira de Freitas. O Eduardo falou bem. Então, trouxe para a tona, trouxe para o cenário do esporte escolar uma coisa que não tinha. Quer dizer, na realidade, o que aconteceu... vou falar um pouquinho antes de GERP, até para você, que você participou junto, né? Em 2007, a gente estava na Paraíba vendo a equipe de João Dourado de futsal feminino ser vice-campeã brasileira da segunda divisão, disputou uma final com a Paraíba. Que o pessoal ainda ficava me dizendo que eu estava dividido, porque eu chefiava a delegação da Bahia e sou paraibano, né? Mas depois daí, 2008 deu uma parada, o Estado, quer dizer, a Secretaria de Educação resolveu parar para dizer assim, bom, vamos parar para acertar porque a gente precisa reestruturar o esporte da escola pública. E aí começa o GERP. E você estava lá. Então você vê que o GERP não foi só união, não. Uniu, mas separou também. Separou escola pública de escola privada. Verdade. Teve isso. Então, o GERP eu estava lá. Então, quando começou em reunião, mudança de diretores, de coordenador dos jogos, e terminou por... foi criada uma delegação, não lembro bem, como é o nome daquela primeira... Aquele primeiro grupo que criou o jogo da escola privada, como era o nome? Bem? Não, houve primeiro o Jocopá. O Jocopá. O Jocopá Então, que é bem antes de 2000, né? Que era Salesiano, Isba, Antônio Vieira, que começaram a montar, né? Então, o secretário de Educação, que era na época, eu sei que ele permitiu que fosse criado o GERP, Jogos Escolares da Rede Pública. Jogos Estudantis da Rede Pública. Que não deveria, né? Porque o secretário de Educação do Estado é secretário de Educação também da escola particular. Mas eu sei que não durou 10 anos, não, durou 8, porque nos últimos anos a escola pública já estava inserida na escola particular. A escola particular já estava inserida no GERP. Então foi que foi em 2007. Isso. 2007 foi 2007 ou 2008? 2007 até 2019. 2007, gente, Zé coloca 2007, até porque, na realidade, 2007 é aquela primeira... 2007 foi aquele jogo. Aquela primeira vontade de fazer todo mundo junto, né? E foi feito o SUDESB e secretaria na época. E 2008 é quando se senta para dizer assim, ó, e aí é que vem a questão da polêmica. Essa que é a polêmica do GERP. O GERP foi importante para reestruturar, como diz aqui a nossa coisa, resgatar, nossa fala, resgatar o esporte da escola pública frente às discussões e a performance da escola particular. Por quê? Assim, as pessoas às vezes não entendem e dizem assim, não, mas a escola particular... Gente, a escola particular, o aluno da escola particular e o professor da escola particular, eles não são melhores nem mais habilidosos que os alunos da escola pública. A diferença é, na escola particular, você tem as turmas de esporte com os professores específicos de esporte. Na escola pública, você tem as turmas de esporte reduzidas e os professores são professores de educação física que estão lotados nas escolas. Diferente da Olimpíada Baiana Primavera da década de 60 e 70, quando você tinha um professor de basquete, você tinha um professor de handebol, você vai falar de Lúcio, vai falar de Carlão, de Babalu e tantos outros professores que eram específicos. Mas só que aí a secretaria, o governo do Estado, tem a ousadia, e eu valorizo muito o GERP, porque tem a ousadia de dizer assim,
Não, nós vamos encarar isso aqui dentro do nosso território. Não sei se na época era uma ideia de vou fortalecer aqui para ampliar o território, ou se eu vou ficar aqui a vida inteira. Mas não tem como ficar a vida inteira. Tanto que hoje a gente vê, e a gente estava conversando mais cedo, você mesmo me falando. 2019, a escola particular entra no GERP, né? Exato. Em 2019, a escola particular entrou de vez no GERP, porque quando a escola pública utilizou o GERP, o GERP não abarcava todas as fases dos jogos escolares. Então, o GERP de 2001, em realidade 2008, né? É 2009. Né? 2008 foi aquela estruturação, Estruturação. a prática dele Então, o que é aconteceu instalada em 2009. com o GERP? O GERP, todas as escolas faziam jogos. Então, como eram esses jogos? Em Feira de Santana era de uma forma não, do mesmo jeito, só que ia até determinada fase. Então, os jogos têm, primeiro, a preparação das equipes para os jogos. Que essa preparação acontece um ano antes dos jogos. Porque a equipe que você coloca para os jogos escolares, ela foi formada no ano anterior. Isso. A escola forma no ano anterior. Então, você foi feliz quando disse que o GERP serviu para isso, estruturou a escola pública. A escola pública ganhou um formato que perdura até hoje. Então, a escola particular, quando viajava, a escola pública nunca mais, de 2008 a 2018, de 2008 a 2018, a escola pública não viajou para a disputa dos Jogos Nacionais. Agora, Só quem foi disputar os Jogos Nacionais representando a Bahia foi a escola particular. em modalidades coletivas, né? Principalmente, né? Modalidade coletiva. Mas por todas as modalidades. Agora, modalidades individuais, algumas a federação, como era? Eu nem me lembro. Né? A gente conseguia fazer seletiva do atletismo, do judô, e isso aí a gente conseguia a escola pública, até porque a escola particular não tinha. A escola particular não tinha isso, mas viajava Pois junto com a é, escola particular. viajava junto. Só que a escola particular não tinha essa modalidade no seu jogo a par. Agora, tem uma coisa, Zé, que a gente tem que olhar do GERP, e é isso que as pessoas também precisam conhecer, e é por isso que eu vou perguntar aqui a você, ou a gente vai discutir isso, assim. Enquanto a escola, os jogos das escolas particulares, eles são montados a partir de equipes que treinam em horário de equipe, vamos dizer assim. E ele tem as modalidades convencionais. O GERP tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha os esportes regionais. Tinha as modalidades que eram desenvolvidas dentro de uma região, assim, tinha um baleado que fazia numa região tal, tinha um jogo de alguma coisa diferente que não faz parte, vamos dizer assim, eu vou falar aqui, do cardápio dos jogos nacionais. Né? Você podia ter futebol, você podia ter capoeira, você podia ter qualquer outra modalidade que dentro daquela região fosse desenvolvida. E esse é um diferencial muito grande dentro do GERP, dizer assim, você dava possibilidades maiores de participação. Né? Isso realmente existia, mas isso também existia antes do GERP. Essa modalidade, não sei se você lembra, mas chegamos a disputar modalidades diferentes na mesma época do GERP, principalmente em Feira de Santana, que disputava muito algumas modalidades. Eu não lembro bem agora, mas tinha por exemplo... Tinha uma modalidade de juazeiro que o pessoal bate uma bola assim, que a bola corre no mastro, desce, sobe, sei lá como é. Tinha corrida, Tinha cabo de guerra, tinha tanta coisa que o pessoal cabo de fazia. guerra, corrida com carneiro, Que eram coisas regionais, né? regionais.
E aí o pessoal que trouxe essa modalidade para. Porque a gente aqui não sabia, aqui em Salvador, não sabia que existia isso. Pois é, ou seja, o GEP, muito mais do que revitalizar os esportes convencionais, o GEP trouxe assim uma marca Eu quero de lembrar o nome. Qual é o nome registro. que a gente dava nisso? Estafetas? Não Não, sei. o nome dos jogos, modalidades Não sei. diferenciadas, Não me alguma lembro. coisa assim. Veja só, A disputa, porque você não tinha com quem fazer isso, então você fazia na sua região. isso. Ou seja, aí Era jogos regionais, nos jogos regionais isso. fazia isso. É uma coisa interessante, assim. O GEP, muito mais. E aí a gente vem a valorização do GEP não só como reconstrução do esporte escolar. O GEP ele tem uma reconstrução da própria cultura popular do jogo, do jogar, do participar. Porque ele sai das modalidades convencionais e resgata a cultura local para que a gente possa fazer isso. Isso é muito importante e muito mais importante do que simplesmente ter um campeão. Você mantém uma cultura, você traz uma cultura. Agora, o GEP também tem uma coisa interessante, Zé. A gente pensa assim, a partir do GERP, a partir da reestruturação, ou da revitalização, ou sei lá, como é que a gente pode chamar, de trazer o esporte escolar para dentro do contexto da escola pública, a gente para olhar hoje, e a gente tem desde 2019, e já em 2021, nos Jogos Escolares, no GEBs, e 2022, tanto no GEBs quanto na Ginasíade, quanto nos Jogos Escolares Brasileiros, a gente tem um contingente muito grande de estudantes da escola pública. Infelizmente, vamos dizer assim, grande parte deles não fazem esporte dentro da escola. No caso de judô, embora, vamos fazer justiça, a Secretaria de Educação e o Governo do Estado passaram agora a fazer as salas vamos dizer assim, vivências de lutas e tudo mais, para melhorar essa prática dentro das escolas. Mas a gente tem lá as lutas, a gente tem lá o atletismo, que hoje, inclusive, é muito mais forte no interior do estado, na região norte principalmente, através da escola pública. E isso se deve a trazer o interior e a escola pública através do GEP. Se você parar para olhar, o CEBA, Juazeiro tinha um timaço de handebol com o Telmo e passou muito tempo apagado. Esse ano, o GEBs, as duas equipes de handebol foram de Juazeiro. Uma das equipes do handebol do Jogo da Juventude foi de Centro-Sé. Então, o GEP é responsável por isso. O GEP é responsável por trazer a escola pública e trazer o interior do Estado para o cenário. E aí, como é que você vê, Zé, na realidade, assim, de quando você viu nascer o GERP, como foi o primeiro impacto do GERP dentro das NTEs, eu não sei se era NTE ou DIREC na época, né? Dentro das regiões, Hoje das regionais. Aquele primeiro impacto, como é que foi? olha, como já. Porque nós levamos uma época sem ter os jogos escolares. Então, nós tínhamos alguns lugares. Você lembra de Júvia? É claro, hoje é aniversário dela, inclusive. Parabéns, professora Júvia Gualberto, de Itabuna. Hoje é aniversário Parabéns, dela. parabéns, Júvia. Hoje, né? Hoje é aniversário de Júvia. Pois. Houve uma época que só Júvia fez jogos escolares. E ela não fazia em Itabuna. E ela conseguia fazer numa região. Não fazia só em um colégio, não. Ela conseguia abarcar uma região para fazer. Então, porque ela aproveitava também isso. Determinada não era só basquetebol, voleibol, handebol. Ela era mais ligada que Handebol. handebol, né? O Ju, eu falei, eu estou esquecendo as coisas às vezes, e aí eu esqueci o nome de Ju, queria falar com ela. Júvia Gualberto. Ju,
Júvia é um ícone do esporte, do esporte. Inclusive pelo seguinte, né? Júvia, além de ser um ícone do esporte, desde antes do GERP, durante o GERP e depois do GERP, Júvia é uma desbravadora, porque é uma das poucas mulheres que assumiram equipes femininas e masculinas na modalidade dela, dentro do esporte escolar. Porque a gente tem um universo muito masculino dentro do esporte escolar, né, entre técnicos. E Júlio é uma pessoa que chegou lá onde tinha Paulão, onde tinha Eli Barbosa, onde tinha. Júvia chegou lá e disse: Não, meu espaço está aqui e parabéns, professora Júvia. Bem lembrado por Zé aqui, Você uma falou pessoa. dos baluartes também. Paulão foi outro baluarte. Então, a gente tem assim. Mas vamos voltar para o GERP, assim. O GERP começou. O Pronto. Jeff Como é que foi? o recomeço do... Como é que foi entrar o GERP na cabeça dos articuladores, dos professores, dos gestores da NTE? Como foi entrar isso, assim, dizer assim, ó, nós vamos fazer um troço aqui pra gente? Foi fácil porque quem impõe o GERP, o GERP, esses jogos, não é o professor, não é o diretor, quem impõe é o aluno quer os jogos. Importante. Então, o aluno quer os jogos. Então, quando uma escola vê Júlia fazendo os jogos e o professor dele não faz, o diretor não faz jogos lá, ele quer aqueles jogos. Então, como é que faz? Então, como incentivo da Secretaria de Educação em lançar os jogos, já que não fazia, já não podia fazer, não tinha recurso. Primeiro foi recurso, certo que foi recurso, não sei se foi ou não. Não tinha recurso para fazer os jogos, incluindo a escola particular, e como a escola particular já fazia sem precisar do Estado, então, esse pouco recurso, vamos fazer os jogos estudantis da rede pública. Eu acho que foi, não sei se é verdade ou não, mas se houve esse argumento, houve. Então, e aí as escolas entraram, aproveitaram, a criançada já estava em cima, batendo, que alguém estava fazendo jogos, por que ele não fazia? Porque você lembra que quando aqui em Salvador, o pessoal, as escolas particulares viajavam e o pessoal dizia, pô, por que nós não vamos? Eles vão e nós não vamos. Não, porque aqui é jogos estudantis, né? Querem precisou responder um monte de gente sobre isso, porque não levava o pessoal. E terminou a gente fazendo os jogos em 2009 2009, em diante, e 9, até 19. 9 até 19, mas também aconteceu outras ocasiões em que diminuiu, aí foi só... A gente vai falar disso. Assim, você deixa bem claro para a gente, e é bem claro para todo mundo, assim, o gestor e o professor não teve uma saída. Ele teve a única saída dele. Vou atender ao alunado, vou atender ao estudante porque eles querem. Agora, o GEP chegou, pronto, instalou. Não foi fácil, obviamente. Quer dizer, foi fácil entender porque os alunos queriam. Agora, e colocar o GEP na rua? Colocar o GEP para funcionar. O que é ruim, o que é difícil para o professor, e para o dirigente, nós que ficamos aqui para dar essa ajuda a cada professor, é na hora de mandar uma delegação da Bahia, uma equipe, a seleção da Bahia, a Associação dos Estudantes da Bahia, representando o basquetebol, por exemplo, o basquetebol, viajar para o Rio de Janeiro, como vocês foram agora, viajar uma equipe, você mandar uma equipe sem disputa, sem fazer jogos. Você já fez isso, não já? Já vi acontecer isso. Como é que você fica para fazer isso? Como é que você faz para fazer isso? É complicado você depois dizer assim, ó, não teve como fazer. Você tem que mandar, porque a Bahia já se inscreveu, já tem aqui, você tem que mandar a delegação.
Então você vai mandar uma equipe que está formada, mas que não disputou. A Federação Esporte Escolar, mesmo em tempo de Covid, a gente conseguiu fazer uma seletiva, a mínima mas conseguiu. Agora, Zé, sobre a questão do GERP, colocar o GERP na rua, né, colocar ele para funcionar, tem alguns locais, né, que a gente conhece algumas regiões, tipo a região de Itabuna, a região de Irecê, a região de Juazeiro, de Feira, de Barreiras, e outras tantas, que já faziam seus jogos estudantis, seus jogos escolares. E as regiões que não faziam? Os professores que não tinham essa expertise de fazer jogos. Como é que vocês conseguiram organizar isso e trazer esses professores para fazer? Quer dizer, estava ensinando, orientando essa organização. Como é que vocês conseguiram fazer essa organização onde não eram feitos jogos? Isso aí, os próprios professores que queriam fazer, que davam a solução. Eles conseguiam alguém, até aluno, para poder dar aula. Você tinha um aluno, você tinha um parente, você tinha alguém que jogou basquete, que jogou handball, que jogou. Então, que se disponibilizava a trabalhar de graça, ia lá e dava aula. E organizar a competição, como era? Vocês iam, a SEC ia lá ajudar a montar, estruturar a competição, ou orientava a distância? Porque assim, a gente tem gente que fez educação física e que é ótimo, mas que não consegue estruturar uma competição. E como é que vocês faziam com essas pessoas que não A conseguiam? primeira coisa que foi feita é convencer o pessoal que nós não íamos mandar ninguém, que a escola particular, a escola privada, iam continuar mandando as equipes dele para os jogos federais, jogos nacionais, e nós íamos ficar só no doméstico, a nível de cada núcleo. Nem os jogos estaduais eram feitos. Então, era até nós viajarmos. Até a NTE, né? Nós viajamos juntos para alguns lugares, Poços de Caldas. NTE. Então, fomos pra- alguns NTEs juntavam dois, três, faziam alguns jogos com dois, três NTEs. Então, nós fomos assim no Piu-Piu. A gente vê assim, quer dizer, a construção, veja só, é muito claro para a gente, é muito claro para todo mundo que o GERP não foi uma varinha de Harry Potter. Não foi uma coisa assim, ó, pum, e tá todo pronto. O GERP, ele se arrastou, cavalgou e hoje está saltando. Mas ele passou por perrengues, vamos dizer assim, até para o conhecimento. A gente lembra, né, 2019, que apesar de ser uma cidade tradicional do esporte na Bahia, que é a Vitória da Conquista, você teve que sair de Salvador para fazer os Jogos de Conquista, da região de Conquista. Porque estava sem a menina que era coordenadora, tinha pouco tempo lá e não tinha condição de fazer. Ela até disse que queria fazer, mas a gente sabia que não tinha condição. Eu fui lá para ajudar ela e conseguiu, ela gostou e foi feito. Mas não foi, acho que não foi somente lá, não. Não foi somente lá. Eu falo Conquista porque Conquista sempre foi um destaque no esporte da Bahia, no esporte de forma geral. Desde o futebol profissional aos jogos abertos e tudo mais. Mas o que é que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso... Inclusive lá tinha jogos de escola privada. É isso. E o que eu estou dizendo com isso é assim, a Secretaria da Educação e você à frente na época da coordenação de Educação Física e Esporte, não deixou ninguém órfão, não deixou ninguém desamparado. Estava lá fazendo, ó, vocês têm autonomia para fazer, mas se vocês quiserem ajuda, a gente está aqui para dar o braço, para dar a mão, para ajudar, carregar no colo se for preciso. Então, o GERP, e aí é que as pessoas podem entender melhor, ele não foi só um movimento, não foi só uma competição para reestruturar ou para devolver o esporte para o estudante.
O GEP, além de devolver o esporte para os estudantes da escola pública, ele veio devolver também para o professor, para o gestor, para a professora, para a gestora, ele veio devolver para a comunidade e ele veio ensinar um monte de coisa. E eu acho que esse ensinamento que o GEP deu, e a gente já falou aqui de jogos da própria cultura local, ou seja, o GEP não era uma coisa engessada nos quatro fantásticos e nos esportes tradicionais. Ele veio trazer a cultura de volta. E aí vem uma pergunta, Zé. Depois de fazer toda essa parte, depois de trazer tudo isso, depois de dizer assim, ó, nós nos instalamos. Em 2019, a união, mais ou menos união, da seletiva, que era feita pela SUDESB, e do GERP, feito pela Secretaria da Educação. Porque até então, como você mesmo falou, a Secretaria da Educação e o GERP não tinha anseios em participar de nacionais, vírgula. Os gestores não tinham, os estudantes tinham. Os estudantes tinham. Os estudantes tinham, os gestores não podiam, não tinham recurso, tinha que precisar de recurso também. Quando nós chegamos em 2019, juntou, e aí foi todo mundo. E aí? Não, Como foi esse sabor na garganta de Zé Fernandes, que passou 10 anos lá dentro brigando por isso? Aí, olha, eu vou até dizer a você o seguinte. Foi. Assisti o podcast de Márcio. Márcio citou alguma coisa nesse sentido. Ele, quando chegou, eu já estava para. Tá querendo ir embora. Tá querendo E ele disse: não, você não vai não, esse ano não. Não, ele não disse não, ele estava querendo. Quando ele conversou comigo e se mostrou querendo fazer os jogos, eu aí me segurei e disse: se puder fazer os jogos, eu quero sair depois dos jogos de 2019. Ele aí foi que fez aquela. Conversando com a gente lá, fez porque o Márcio quer os jogos, os jogos para a educação faz parte do político. Isso. Desenvolvimento do estudante não é um jogo público. Você falou na disciplina que hoje é diferente. O que você falou? Que hoje é diferente, os jogos não tem mais, não existe mais aquela. Um jogo não terminar porque os meninos brigaram. Na verdade, é uma coisa interessante. O GERP, e aí vem a educação escolar, e aí vem a educação doméstica, ela tem uma coisa interessante, né? Se você parar, você lembrar, é porque as pessoas não vão lembrar, mas na década de 60, Já 70, tivemos muito problema com. parava jogo porque o pau comia, tinha porrada na arquibancada de aluno, de professor, de pai, de mãe, etc, etc. Nós conseguimos fazer um jogo sem um único caso de agressão, de briga, de nada disso. Quer dizer, volto a dizer, o GERP, muito mais do que uma competição de jogos escolares, ela trouxe consigo, é um evento que trouxe consigo a, a estrutura da educação e da cidadania, do respeito ao outro. O aluno pode sair lá virado no 70, mas ele não agride, ele não briga, ele não está mais ofendendo as pessoas. Os professores tomaram essa posição também. Então, hoje a gente vê os jogos com outro nível de discussão, outro nível de realização e outro nível de participação. E isso foi uma coisa que vocês prezaram na estruturação do GEP. O GEP, muito mais do que fazer jogos, vocês queriam fazer a educação através do esporte e a construção de cidadania. Foi isso que vocês quiseram na educação na época. Porque os jogos escolares, para o estudante, primeiro a frequência, a frequência do aluno na escola, o abandono do aluno na escola,
Diminuiu bastante com o GEP. Isso, Não é verdade? isso. Com Então, certeza. então quanto mais, é por isso a questão da modalidade, a criança, às vezes, a criança não gosta gosta de luta, não gosta De bola. de bola, gosta de brigar, de luta, não é briga, não, Luta. fazer luta. Luta é uma coisa, brigar é outra. Então, Nossa. gosta de tênis de mesa, não gosta de basquete. Isso. E aí você só tem o basquete para jogar, só tem. Hoje já tem uma cama muito boa aí, já tem várias lutas, judô, Isso. capoeira. Capoeira sempre entra Entra como aquela modalidade regional que quer colocar a mais. gente sempre coloca. Ela não entra no nacional, É. mas ela entra, ela está no estadual na história. Zé, tem uma coisa, Zé, que você falou aí que é muito interessante. Sobre JEP. O JEP é muito rico, muito rico. É um movimento que a gente tem que parar para estudar. Alguém tem que fazer, alguém tem que parar, estudar o JEP e fazer uma dissertação e uma tese sobre ele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque diferente das outras preparações escolares, o JEP exigia que você fizesse as atividades internas, os jogos internos. O JEP começa no interclasse. Então, ele mostra Que sempre houve. e que de repente parou de haver, parou de acontecer para se fazer uma escolinha. Aí parou de acontecer o interclasse para acontecer a escolinha. Aí na escolinha você tira a seleção. E o JEP retomou e disse assim, não, peraí, não é escolinha não. Todo mundo da escola tem direito a jogar e tem direito a tentar uma coisa de representar a escola. E isso no JEP é muito importante. E tem uma outra questão que o JEP traz e que as pessoas não conseguem entender, né? Eu digo não conseguem entender porque às vezes as pessoas dizem assim, não, porque o campeão não sei o quê e o outro lá ficou. Quando o JEP vai buscar, desde o interclasse, e não é só quem joga, quem torce, porque tem a melhor torcida, tem não sei o quê, tem aqueles concursos todos internos, né? E isso é interessante. Ele diz assim, eu não estou preocupado com quem foi para os Jogos Escolares Brasileiros. Porque chegaram Jogos Escolares Brasileiros. Então, daqueles 100 mil que disputaram, chegaram 250, 500. Eu estou preocupado agora com todos os outros que não foram para os Jogos Nacionais e que fazem parte desse processo. E o JEP fez isso. O JEP tem isso. E isso é muito. Isso talvez seja a maior riqueza do JEP. Exatamente. Falar nisso, qual foi eu lembro de um que foi um pequeno que foi 800 estudantes. Qual foi o último GEP? Quantas pessoas? Quantos estudantes? O último JEP foi muito grande. Eu não sei lhe dizer hoje exato o número a partir do interclasse. O de 2019 foi muito grande. Não, eu não sei lhe dizer a partir do interclasse. Eu posso lhe dizer a partir dos NTEs, dos territoriais. A partir dos territoriais até chegar às finais, foram média de 100 mil estudantes, desde os territoriais. Eu não sei quanto é isso lá no escolar, que deve ser 10 vezes o número disso. Então, assim, a preocupação do JEP não está em quem vai para o brasileiro. Está em quem não vai. Só que a pressão, isso você é importante. tem uma pressão de cá para aí. Você tem que fazer esse. Claro, mas você está preocupado, e é isso quando a gente fala em resgate, a gente não fala em resgate em título, a gente fala em resgate em prática saudável, em participação, integração, interação. Isso é que o JEP é. O JEP não é uma seletiva para a Olimpíada, não. O JEP é uma atividade de confraternização, de integração, de socialização, de conhecimento, de cultura. É isso que as pessoas não entenderam. Você lembra que a gente estava em Natal,
Foi em Natal que a gente estava ou foi? Pronto. Foi Natal. Foi. Natal. E aí alguém dizia assim: ah, mas Pernambuco veio com 6 equipes, classificou 4. A gente veio com 16, classificou 2. E a gente dizia assim: sim, e aí? Quem está com 16 está melhor. Para mim, E o que a gente fez foi muito mais do que classificar 6. A gente trouxe 16 porque a gente teve 160 mil lá brincando, fazendo parte. Então, o objetivo da gente não era ser campeão brasileiro, não era ser isso. Se for campeão brasileiro, beleza. Só que nossa importância era com aqueles 159.900 que ficaram lá. Eu costumo dizer uma coisa interessante sobre jogos escolares. Deixa eu dizer assim. Os jogos escolares, para mim, e isso, Jeff, é muito, muito nítido. Jogos escolares, para mim, é um bolo. Um bolo de aniversário. O que é um bolo de aniversário? É um doce que está lá no meio, onde tem uma festa em volta. Todo mundo participa da festa. Todo mundo brinca. Todo mundo come bolo. Agora, o bolo tem uma cereja lá em cima. Não é todo mundo que vai comer a cereja. A cereja só tem uma. Então tem gente que gosta de cereja, tem gente que nem gosta, que prefere ficar na brincadeira e comer o bolo. Então, isso é o GEP. Assim, o GEP, ele é a festa de todo mundo. Ele é a participação de todo mundo. A cereja tá lá. Quem chegar na cereja, chegou. E tem gente que chega na cereja e não gosta dela. Mas o GEP é um movimento, foi um programa, foi um projeto, foi alguma coisa, onde a gente viu o diferencial do esporte sem brigar, e isso é que é importante, sem brigar com o chamado, né, pelas brigas, quem só vive para o esporte, quem só vive para a pedagogia. Não. Todo mundo trabalhou dentro de um eixo, dentro de cada sua competência. E os estudantes estão aí para mostrar o que foi. Como você falou, por que aconteceu o GEP? Porque os estudantes estavam lá brigando, querendo participar. Por que não tem briga no GEP? Por que não tem briga nos jogos escolares hoje? Porque o GEP ensinou que não era briga, que aquilo era só um jogo. Que o importante não era estar ganhando, o importante era estar todo mundo junto, participando, jogando. E você, Zé? em cada partida, em cada jogo, em cada disputa, é disputar para ganhar. Claro. Se ele não ganhar, é outra história. Mas e isso, né, por tantas pessoas que passaram no GEP, professor Neuber, professora Kelly, professora Emília, professora Gal, Chico Camarão, Milagre, tantas pessoas que passaram, cada um passou com uma experiência. E você, e está escolhido aqui, foi o nosso voto do GEP, porque você tem, além de tudo isso da escola, você é professor do Polivalente de San Diego. Quem não sabe, ele é o Polivalente de San Diego. Quando o Zé trabalhou no Polivalente, porque hoje tem rua para chegar. Quando o Zé trabalhou no Polivalente, tinha ponte, né? Lembra disso? Antes da Nossa Senhora dos Alagados, era uma ponte para chegar no Polivalente. Zé estava em Cachoeira. A igreja não tinha sido construída. Não tinha. Então o Zé estava na roça. Então o Zé é o cara que veio da roça, que trabalhou perto da ponte, é o cara que foi atleta profissional, é o cara que foi secretário, é o cara que foi prefeito, é o cara que foi jogador, é o cara que participou, é o cara que trouxe uma vivência e essa vivência amadureceu a compreensão do esporte. E consegue dialogar com as pessoas e dizer assim, ó, pô, ganhar é bom, viu, gente? Não é ruim, não. Aprender é ótimo, maravilhoso. Mas ganhar não é crime. Essa sua experiência de vida, essa sua trajetória enriquece o conhecimento do GERP, enriquece o conhecimento das pessoas. E isso é muito, muito, muito importante, que as pessoas não percebem. E você, da sua forma, devagarinho, de chegar aqui e conversar ali, assim, bem diferente de um Juraci Rocha, de um eu, que a gente chega assim, meio com o pé nos peitos. O Juraci era muito bom, do jeito dele. Sim, a gente chegava meio de sola, mas você chega de um jeito que você consegue
convencer e conversar e trazer essa experiência de vida para dentro. Eu digo assim, quando eu falo que o GERP, quando nós falamos que o GERP é um movimento, eu chamo de movimento, mas não é um movimento. O GERP foi uma ação de conhecimento, de engrandecimento e de resgate do esporte escolar. Dentro do GERP tem muito a sua alma, tem você. Tem você assim, ó. Gente, aprender é legal, ganhar é legal, se zangar é legal, ser feliz é legal. E você tem isso. E aí, e ele tem a sua alma. Olha, você está dizendo isso, mas eu vou lhe dizer, os momentos melhores que eu passei no GERP, por exemplo, dentro do GERP, outros jogos, mas dentro do GERP, as reuniões que nós fazemos com os líderes das equipes, os articuladores, então, você vê, eu ia para a reunião, as últimas reuniões, penúltimas, de uns 3 anos para cá, praticamente eu não fazia nada na reunião. Começava a reunião, eu aí convidava um daqueles ali para poder assumir a reunião no meu lugar, melhor do que eu. Então, como é que não vai dar certo um gesto com o pessoal desse nível? Eu chamava, as últimas reuniões nossas, Aprenderam com você. Isso é verdade. Aprenderam com sua experiência, aprenderam com sua calma, com sua tranquilidade de conversar com um aqui, com um ali, com todo mundo. Gente, assim, é maravilhoso falar sobre esporte escolar, é maravilhoso falar com o Zé. Eu com o Zé, eu viajei com o Zé, né? O Zé brigava comigo às vezes que teve um caso lá que a gente estava em Poços de Caldas. Eu digo, vou deixar não sei quem aí. Ele, não, não deixe não, calma. Lembra, Zé? Não, peraí, rapaz, a gente leva, tenha calma. E Zé tem essa coisa assim de. você preocupado, você não dormiu. Você está me dizendo É, que no Rio você fez a mesma coisa. não, eu não durmo, eu fico acordado e Zé, calma, rapaz. Então, ele me ensinou muita coisa, mas muita coisa eu não consegui aprender, mas muita coisa eu aprendi. E a gente está chegando assim a um horário já, a gente já tá no fim do nosso tempo. E eu quero, aqui, em nome da Federação Bem de Esporte Escolar, em nome da comunidade escolar, Zé, agradecer sua presença, agradecer a sua vida do esporte escolar, agradecer seus ensinamentos no esporte escolar, sua experiência, sua alma que você deu a gente, mesmo você achando que não estava ensinando a gente, mas estava ensinando, estava dizendo assim, ó, vai por aqui, vai por ali, daquele jeitinho que você consegue fazer. E eu queria que você desse sua mensagem final desse programa. Não é sua mensagem final, pelo amor de Deus, hein? Mensagem final, quem deu foi Erasmo Carlos, foi Pablo Milanês, foi Gal Costa, foi Rolando Boldrin. Deixei lá a mensagem final de vocês. Você vai falar assim. Dá uma mensagem aqui do nosso Eu só podcast. tenho que agradecer esse trabalho que você está fazendo, esse convite que você me fez e o trabalho que você está fazendo. Estou assistindo o podcast que você está elaborando aí, que você está fazendo perfeito, todos bons. Eu não assisti nenhum todo, o tempo todo, porque toda hora um menino chama, cheio de menino em casa. Eu sou bisavô. Olha, eu só sou vô. Eu sou bisavô. Eu vejo você, manda pra lá, eu vejo você. Eu sou vô. Você faz mais carinho nos meninos do que eu. Não, eu sou vô e sou vô coruja. Não mexa com meus corujinhos, não, que é complicado. Mas eu tenho que agradecer de você me considerar trazer para cá para poder fazer um trabalho desse aí. Mas os jogos escolares, eles acredito que agora com essa continuidade que vai ter agora, deve continuar Márcio, deve continuar o Jerônimo agora no governo, deve continuar. Quer dizer, nós já tivemos
Às vezes a gente pensa que vai fazer e termina não fazendo, mas Jerônimo eu acredito que vai fazer, porque ele dava os jogos. Eu me lembro, tivemos algumas reuniões com ele, ele Jogos, queria os jogos, ele ele queria gosta os dos jogos, jogos, eu acho. ele é do jogo no interior, inclusive, né? Zé, Ele é do interior, né? é, Ele é de onde? De... o Zé, eu não me lembro o nome da cidade não, mas inclusive é professor da UEPS. Zé, seu grande abraço para as pessoas, seu obrigadão, seu... O que é que você tem para dizer para quem está trabalhando, quem está chegando, quem está nos jogos, o que é que tem que fazer, o que é que tem que pensar, o que é que tem que sentir? Não, os jogos têm que continuar e quem precisa dos jogos são os meninos, são os estudantes que precisam dos jogos. Perfeito. Então, se para os jogos é um obstáculo, é a porta mais forte para impedir que o menino saia, que abandone a escola, que ache outra coisa para fazer melhor do que a escola. Eu acho que não tem, melhor do que os jogos não tem para fazer isso. O Márcio falou mais ou menos uma coisa assim. Eu acho que é, agora como é que vai ser o nome Continua Jogos Escolares da Bahia. do celular da Bahia? Já foi esse nome antes. Isso, já voltou, já foi de novo, já voltou. Então, vamos torcer aí. Para que tudo... Esse ano, o próximo ano, onde é que vão ser os jogos? Tem jogos da. Vai ter o jogo da Bahia, né? A gente tem uma proposta para apresentar, tem os jogos da juventude, os jogos escolares Vai brasileiros. ser aqui na Bahia agora, esse da agora? Não. A gente não faz aqui ainda, não. Vamos no futuro, no futuro. Eu acho que deve acontecer com o Gerônimo aí, né? A gente precisa da pista. Mas a federação agradece imensamente sua presença. Eu agradeço E os particularmente. professores com esses novos ginásios de esporte? Vão trabalhar, vai melhorar muito. Vai melhorar muito a participação das escolas, pelo menos das escolas públicas e das atividades. A gente tem certeza disso. E a gente agradece a, a ter uma nova estrutura como professor. A gente agradece ter isso. E eu, particularmente, agradeço a possibilidade de conviver, de ter convivido, de ter trabalhado ao seu lado, de ter aprendido a xingar menos, né, os outros, né? A brigar menos com os outros, porque eu queria brigar com Deus e o mundo, e Zé conseguiu me dar umas freadas, né? Então, E como é que você está achando, agora eu que estou fazendo isso aqui, como é que está achando a Federação Baiana de Esporte Escolar tomando uns jogos aí? O que foi que mudou? O que foi que... a federação está aqui fazendo a parte dela, a parte técnica dela. E a federação está fazendo a parte técnica, se ajustando à parte pedagógica, né? Não é uma coisa fácil, mas Eu acho que ajuda também. bastante o jogo, porque eu não sei bem dizer como é. A parte financeira dos jogos sempre houve problema Hoje a Secretaria de Educação praticamente banca a realização dos jogos. Uma sim, coisa ou outra a mas, federação entra mas através da mesmo, CBDE. mas mesmo na minha época lá, mesmo havendo dinheiro, tendo dinheiro tendo dinheiro em caixa, não pode ser tirado para determinadas coisas, tinha que tomar. O problema é que eu tenho que fazer um projeto onde ele tem que montar isso. Tanto que a federação teve que assumir os Jogos Seletivos de Salvador, né, em TE26, porque o recurso estava preso aqui, preso acolá. Isso, Mas são coisas que a gente está ajustando e aprendendo. A gente está aprendendo. Né? Bom, gente, a gente chega aqui ao fim de mais um podcast. Vamos ter outras coisas. Hoje foi super enriquecedor. A gente conheceu um pouco do GERP por dentro, porque tem gente que conhece o GERP de perto. Zé Fernandes conhece de dentro, porque ele fez parte do coração, do fígado, do intestino dos jogos, né?
regurgitou e trouxe e fez. Então, a gente entende um pouco o que é GERP e entende que os Jogos Escolares hoje é fruto desse GERP e que a participação da escola pública é fruto desse processo de resgate. Zé, a federação lhe agradece, brigadão, eu lhe agradeço, brigadão, sua presença e por sua participação. Eu que agradeço a você, a federação, a todos que conseguiram me ouvir esse tempo todo. Pronto. Brigadão, gente.